pouquinho para vocês da coerência textual, né? Dessa coerência que você tem que ter a partir do assunto que você vai abordar dentro do texto, né? O que ele fala sobre essa coerência, né? Que é uma sequência lógica, ordenada, hierarquizada na apresentação dos assuntos tratados. Deve ser observado. O que a gente deve observar? De maneira geral, né, a gente observa o corpo do texto, se ele está ou não atingindo esse objetivo. O artigo científico tem uma sequência que se repete em cada etapa do trabalho. Por que ele vai dar assim, uma pequena repetência? Porque você vai estar falando de um determinado assunto. A sequência de ideias que foi anunciada no resumo deve estar detalhada na introdução. Então, professora, a gente vai trabalhar com o quê? Com resumo ou com introdução primeiro? Gente, a gente vai trabalhar primeiro com a introdução, com o texto todo. Como é que eu posso confeitar o bolo sem antes fazer o bolo, não é? Então, eu preciso observar que essa introdução e seguir o mesmo ordenamento no seu desenvolvimento. Então, ele vai se desenvolvendo, ele vai andando, ele vai construindo palavras significativas. Nas considerações finais, deve evidenciar o que? Os aspectos essenciais do artigo, na ordenação em que foram apresentados no desenvolvimento. Então, a gente pode observar que essa hierarquização e ordem, elas são predominantes dentro desse artigo. Então, eu não posso fugir dessa ordem se eu quero um trabalho perfeito, né? Então, para isso, eu preciso observar uma palavra que surge me dando essa ideia, o que é a clareza. O texto científico deve primar pela redação, que é escrita, clara, não deixando às margens a diversidade de interpretação. É fundamental evitar comentários pessoais, né? Não é o que eu acho, não é o que deveria ser, é o que cientificamente é abordado, irrelevantes e redundantes. Ou seja, eu não vou apresentar aspectos e projetos que ainda nem saíram do papel dentro do meu artigo se eu ainda não sei os resultados. Então, isso vai ser irrelevante. Então, eu acho que a criança deveria ser tratada assim. Então, os governos deveriam ser dessa forma. Então, a gente não vai fugir dessa política educacional. Por quê? Porque a gente segue uma hierarquia. Então, também precisa usar uma palavra precisão, né? Todas palavras utilizadas devem traduzir exatamente a ideia a ser transmitida. Então, tudo que eu vou colocar dentro do meu texto, ele vai me transmitir uma ideia. Então, imagine que a palavra que você vai colocar dentro do corpo do seu texto seja um transmissor. Um vocabulário preciso é aquele que evita linguagem rebuscada e prolixa, ou seja, linguagem vulgar, linguagem do dia a dia, e atinge o seu objetivo de maneira mais direta possível. Lembrando que você está fazendo um artigo científico para outra pessoa ler, né? Que nós vamos ter leitores desse artigo. Devemos utilizar uma nomenclatura aceita no meio científico, por isso que ele é um trabalho científico. Sempre que houver necessidade de forjar um conceito novo, é necessário que haja feito de forma consistente. Ou seja, você pode colocar uma teoria nova dentro do seu texto? Pode, se você tiver provado cientificamente, você pode usar a sua linguagem. Mas a gente prefere que enquanto nós somos acadêmicos, enquanto nós somos estudantes, não é que a gente vai dizer, tá errado. Afinal, o texto é seu. Porém, a gente precisa seguir essa linguagem tecnicamente científica. Então, ainda falando da precisão, que ela é de suma importância dentro do artigo de texto, toda palavra utilidade deve traduzir exatamente a ideia a ser transmitida. Qual é a ideia que eu quero transmitir ao meu leitor? Um vocabulário preciso, né, que atinja o maior número de leitores, sempre lembrando do que? Da imparcialidade.